Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui eu de novo, professor Tomás, para te dar mais umas dicas de física. Bom, a aula de hoje nós vamos entrar num assunto que é um complemento do que nós vimos na aula passada, que falamos sobre energia, só que agora nós vamos aprofundar os conceitos por trás de energia. Eu tenho um irmão que é retardado. Voltando para cá. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da dinâmica impulsiva, ou simplesmente o impulso. Tá, Tomás, mas o que significa o impulso? Bom, o impulso a gente está trabalhando com ele todos os dias, a gente sabe como é que funciona, a gente já ouviu falar disso de alguma maneira. Por exemplo, quando você está lá no balanço, alguém vai dar um impulso para você começar a se balançar, ou você dá um impulso para ir para a piscina, ou alguém chuta uma bola e esse chute a gente pode considerar como um impulso aplicado sobre a bola e ela tem esse ganha movimento e tudo mais. Tá, Tomás, então o impulso está relacionado com um corpo em movimento também, mas antes desse corpo entrar em movimento está relacionado com a força aplicada sobre esse bloquinho ou sobre esse corpinho. Então como é que nós vamos trabalhar com o impulso agora? O impulso ele vai ser definido pela força num intervalo de tempo definido, ou seja, I de impulso, força vezes a minha variação do tempo. Isso define o impulso. Então, se eu quero, por exemplo, calcular, trabalhar com empurrando uma criança no balanço, fazer com que ela se balançar, eu dei um impulso a ela. Esse ato de você dar um impulso a ela significa que você aplicou uma força sobre aquela criança que, num intervalo de tempo, ela ganhou movimento. Isso dá a ideia do impulso. Não existe nada tão complexo quanto isso. Isso aqui é o mais simples que a gente pode falar sobre impulso e as aplicações são bem diretas, então a gente não tem muito aqui muita conversinha para falar sobre impulso. É olhar, apliquei uma força, tem um intervalo de tempo, então você calcular um impulso. É isso e acabou. Mas aí o impulso a gente pode calcular graficamente. Ou eu trabalho com o impulso dessa seguinte forma, ou seja, eu tenho um gráfico, uma força aplicada, nesse caso uma força constante, aplicada num intervalo de tempo. Então, como que eu posso calcular o impulso? É a área. O impulso, então, eu posso calcular como numericamente a área. Então, esse vetorzinho aqui, ou seja, a força aplicada num intervalo de tempo, dá a minha área. Ou seja, base vezes altura, eu tenho a área. Mas também eu tenho o meu impulso, que está relacionado com a mesma ideia. Aí um parênteses aqui que eu chamo para vocês é o seguinte. Quando eu estou falando com impulso, eu tenho que lembrar do Sistema Internacional de Medidas. E como é que a gente qual é a unidade do impulso? Força a gente mede em newtons e ΔT, que é o tempo, a gente mede em segundo. Então a unidade de impulso é newton segundo, beleza? Então toda vez que eu estiver trabalhando com força, com tempo, se eu estiver multiplicando essas duas propriedades, eu posso calcular o impulso, tá ok? Isso é o início da nossa aula, que vai se estender ainda ao longo de 2 semanas, quando nós estivermos trabalhando com impulso, conservação de quantidade de movimento, tudo isso, colisões, tá. Mas nesse primeiro vídeo nós vamos passar o impulso e agora eu vou falar para vocês o que é a quantidade de movimento, tá ok? Então que isso fique bem claro para você. Eu quero calcular, por exemplo, qual foi o impulso que um jogador de futebol deu numa bola. Ou seja, vamos supor que ele aplicou uma força sobre aquela bola. Aí aquela bola, num intervalo de tempo muito rápido. Então você consegue calcular o impulso. E a partir disso aí a gente consegue calcular várias outras coisas. Tá, beleza? Então isso define-se o impulso. E agora, Tomás, como é que a gente pode fazer? Nós podemos calcular agora a seguinte ideia. Quando eu quero trabalhar sobre quantidade de movimento. Tá, mas o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento está associado a colisões, está associado às explosões. Então a gente consegue medir, por exemplo, a quantidade de movimento que um corpo tinha. E como é que isso trabalha? Isso está associado à massa daquele corpo e à velocidade que ele tinha naquele exato momento. Então a gente pode pensar que a quantidade de movimento, como eu estou medindo naquele exato momento, ele está relacionado
a algo definido, ou seja, naquele ponto especificamente. Então a gente pode pensar a quantidade de movimento instantâneo. Por que aquela velocidade instantânea? Beleza? Naquele exato momento a gente pensa na quantidade de movimento. E como é que a gente mede? Quantidade de movimento, definido pelo Qzão, é igual a massa vezes a velocidade. Ah, Tomar, mas esse Qzão a gente está lembrado com outra coisa lá na termodinâmica. A gente media a caloria. Não. Caloria era o Q e não era vetorial. Quantidade de movimento, ele é vetorial. Beleza? Então a quantidade de movimento é definido pela massa e a sua velocidade instantânea, naquele exato momento. Então a gente mede a quantidade de movimento daquele corpo. Só que aí, na física, a gente não funciona somente naquele ponto. A gente pode fazer variações. E essas variações de velocidade, ou seja, agora eu estou com uma velocidade, sei lá, vamos supor que eu estivesse correndo e eu queria medir a quantidade de movimento naquele exato momento. Então vamos supor que eu estava com 20 metros por segundo. E depois de um determinado período, a minha velocidade aumentou, foi para 25, supondo. Então dá para calcular a quantidade de movimento nesse intervalo? Dá, através da variação. E como você sabe muito bem que houve variação da velocidade, se antes eu estava com uma velocidade de 20 metros por segundo e eu aumentei para 25 metros por segundo, eu sofri uma aceleração. E quando a gente fala de aceleração, a gente tem que retomar a ideia lá da segunda lei de Newton, que é força. E quando a gente está trabalhando com força no intervalo de tempo definido, curtinho, o que eu posso pensar? No impulso. Então olha como é que as coisas começam a se juntar, se correlacionar. Então a quantidade de movimento também vai estar relacionada com o impulso. Mas como? Pelo teorema do impulso. A teorema do impulso diz o seguinte, que o impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, mas essa demonstração aqui é difícil? Não, ela é bem tranquila. É só você trabalhar com a quantidade com informações aqui, ó. Força, variação no tempo. Se você for abrindo essa força, ou seja, massa vezes aceleração, você vai começar a achar essa informação aqui, que é bem útil. Então a gente consegue juntar essas duas informações. Não vou fazer essa demonstração agora, porque não é o intuito da aula, de você ficar fazendo as demonstrações, mas é uma das demonstrações mais tranquilas de se fazer, beleza? Então, quando eu estou trabalhando no impulso, eu também consigo trabalhar com a quantidade de movimento daquele corpo. Ou seja, se aquele corpo sofreu uma força, então ele tem uma massinha, essa força gerou uma aceleração, que está relacionada com a variação da velocidade e, consequentemente, a gente trabalha com a quantidade de movimento daquele corpo naquele exato momento. Beleza? Quantidade de movimento é definido por essa forma, também chamado como momento em algumas bibliotecas, algumas livrarias, alguns livros, né, na verdade, bibliografias, beleza? Então, isso aqui está relacionado com a nossa dinâmica impulsiva. Não é um bicho de sete cabeças, é só você aplicar as equações, aplicar as informações que a questão te dá e você vai ter o que ela quer calcular. Então, se eu, por exemplo, eu quero calcular impulso, eu tenho a força e tenho o tempo, tu vai calcular o impulso. Então, mas ele não deu a força, mas ele deu variação de velocidade. Então, com variação de velocidade e intervalo de tempo, você consegue calcular também o impulso ou a quantidade de movimento pela teorema do impulso. Tá ok, galera? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído para você de alguma maneira para você entender essa parte de dinâmica impulsiva. Lembrando que esse é o primeiro pontapé para a gente começar a trabalhar com, misturar tudo relacionado à quantidade de movimento e energia. E a nossa... é bizarro como é que as coisas funcionam aqui em casa. A partir daqui nós vamos começar a colocar novos conceitos que está relacionado à quantidade de movimento e à conservação do momento. Nossa, gente, eu fico tão feliz de gravar essas aulas com meu irmão. Ele é meu editor, mas é um cara... Para dizer um assunto muito polêmico. Ele gosta, cara, ele gosta. Enfim, galera, se inscreva aqui no canal.
para você receber mais informações. A partir da próxima semana você vai receber ainda mais conteúdo, beleza? Então esse é um crescimento que você precisa galgar, né? Você precisa almejar esse crescimento cada vez mais, para que assim as coisas começam a evoluir de uma maneira bem melhor. Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu joinha para quem gostou, também dá o seu dislike aí para eu melhorar se for o caso, e tamo junto, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau! Na moral.